Graça e paz de Cristo, amados. Este vídeo é uma produção do portal Encher os Olhos. Hoje vamos abordar o tema repreensão, arrependimento e recompensa. O que Cristo quer de você? Essa análise explora a mensagem de Jesus à igreja de Laodiceia, lá no livro de Apocalipse, e interpreta a repreensão divina não como um abandono, de jeito nenhum, mas como uma prova de amor e um chamado à transformação. O autor descreve o estado do cristão morno como um perigoso auto-engano espiritual, sabe? Aquele em que o conforto e a religiosidade de fachada acabam substituindo um relacionamento real com Deus. A obra detalha o conceito de arrependimento como uma mudança prática de direção, enfatizando que a iniciativa de abrir a porta para a comunhão cabe inteiramente ao indivíduo. A análise destaca também que a contemplação de Cristo é o único meio eficaz para moldar o caráter humano e alcançar o selo da fidelidade eterna. Por fim, o conteúdo reforça a urgência da graça, apresentando a cruz como a motivação máxima para que o crente abandone a indiferença antes que o tempo se esgote. E essa declaração atemporal de Cristo, é a premissa fundamental de toda a nossa análise. Fica definido, desde já, que a repreensão divina não é um sinal de abandono. Pelo contrário, é uma declaração de amor, mas uma com consequências reais e eternas. Esse é o alicerce para a gente compreender tudo o que vem a seguir. Bem, a nossa análise vai seguir por 5 sessões bem lógicas e sequenciais. Primeiro, vamos ver o fundamento teológico da correção. Depois, a gente avança para o diagnóstico preciso do problema. Em seguida, vamos explorar a solução prática, a solução bíblica. Daí, analisamos a promessa que está ligada a ela e, por fim, o resultado final esperado. Então vamos lá. No plano teórico, é essencial a gente estabelecer o fundamento para entender o que é a repreensão. Esta primeira sessão, portanto, vai abordar a natureza e o propósito da correção divina, um conceito, aliás, central para a fé. E aqui é de uma importância fundamental distinguir entre punição e diagnóstico. Pense bem, a punição, ela tem um caráter judicial. Ela olha para o passado e cobra uma dívida. O diagnóstico, por outro lado, ele é de natureza médica. Ele olha para o estado presente e revela uma condição que exige tratamento. A repreensão de Cristo, portanto, é uma intervenção terapêutica, não uma retaliação. O rigor conceitual do texto original grego nos ajuda muito aqui. São usados 2 verbos essenciais, elerro, que significa expor, trazer um erro à luz, e paideu, que significa educar, disciplinar e formar. Repare bem, Cristo não apenas aponta falha, ele se compromete a acompanhar todo o processo de correção. Isso indica uma presença soberana, comprometida, e não um distanciamento. Certo, com esse fundamento estabelecido, vamos passar agora para o estado espiritual específico que Cristo confronta lá na igreja de Laodiceia, ou seja, o perigoso e sutil auto-engano da mornidão espiritual. Cristo apresenta 5 diagnósticos, e eles são precisos, contundentes. A igreja se via como rica, mas era na verdade infeliz, miserável, pobre, cega e nua. A realidade espiritual, portanto, era de miséria absoluta. O grande perigo desse estado está na sua sutileza, sabe? Ele não causa dor imediata, o que leva à confusão entre uma rotina religiosa e um relacionamento genuíno com Deus. E aqui está o cerne do problema. A questão em Laodiceia, e de forma atemporal em nossos dias, não é a ausência de doutrina correta. É a completa falta de fome espiritual e de uma autoavaliação honesta diante de Deus. Essa tranquilidade aparente, na verdade, mascara uma profunda e perigosa carência interior. Ok, tendo estabelecido o diagnóstico, a análise agora se move para a solução prescrita. A aplicação prática vai nos mostrar o que o arrependimento bíblico, em seu sentido mais estrito, verdadeiramente requer. E aqui é de importância crítica não confundir culpa com arrependimento. A culpa é um estado paralisante, ela orbita o erro passado. Já o arrependimento, a metanoia do grego, é um ato de decisão, é uma mudança de mente, de perspectiva, de rota. Cristo não conclama a autoflagelação, mas sim é uma imediata mudança de direção. Veja, o arrependimento não é um sentimento vago, é uma decisão com 3 movimentos claros e definidos. Primeiro, o reconhecimento honesto do erro. Segundo, a renúncia deliberada desse caminho. E terceiro, o redirecionamento da vida em direção a Cristo. É uma postura existencial, não uma emoção que passa. Visitem o portal Encher os Olhos. Curtam e compartilhem este conteúdo para que esta mensagem edificante alcance mais pessoas.
Concluímos esta sessão observando a promessa que está ligada ao arrependimento. Vamos analisar agora uma das passagens mais conhecidas das Escrituras, uma que, muitas vezes, é interpretada fora do seu contexto teológico original. É crucial notar que Cristo dirige estas palavras à sua própria igreja. Ele está do lado de fora, batendo. A imagem é a de um convite, não de uma invasão. Ele aguarda uma resposta voluntária, um acolhimento deliberado e não uma presença que é imposta. E este princípio, ele é atemporal. A responsabilidade pessoal é inalienável. Cristo bate, chama e aguarda com paciência soberana. Contudo, a ação de girar a maçaneta, de remover o obstáculo, pertence unicamente a quem está do lado de dentro. Trata-se de uma escolha consciente, pessoal e intransferível. Mas o que significa teologicamente cear com ele? No contexto bíblico, compartilhar uma refeição era um dos atos sociais de maior significado que existiam. Representava aliança, confiança, comunhão íntima. Cristo não está oferecendo uma visita de protocolo, mas sim um relacionamento de profunda e contínua presença no nosso dia a dia. O livro do Apocalipse é todo permeado por um senso de urgência escatológica. A oportunidade de responder a este chamado não é infinita. A questão, portanto, não é se Cristo está à porta, mas qual será a resposta dada a ele no tempo presente, antes que o tempo designado para a graça se encerre. E finalmente chegamos ao resultado último para aqueles que respondem positivamente ao chamado, o selo de Deus, que representa a confirmação de um caráter que já foi transformado. O selo divino não deve ser entendido como uma marca externa, como uma filiação religiosa. É, antes de tudo, a impressão do caráter de Cristo sobre a alma. Pense numa cera aquecida que recebe a imagem de um sinete. Da mesma forma, o indivíduo cede à ação do Espírito Santo. O selo não cria semelhança, ele a autentica. O princípio espiritual aqui é claro e imutável. Nós nos tornamos semelhantes àquilo que contemplamos. A transformação do caráter não é fruto de mero esforço moral, mas sim da exposição contínua e prolongada a Cristo. Ao fixar os olhos nele, o homem padrão, a sua imagem é formada em nós. Você chegou até aqui esperando talvez uma lista de coisas para fazer para melhorar sua vida espiritual. Um roteiro de disciplinas, um plano de leitura bíblica, uma estratégia de crescimento, mas Cristo não está pedindo nada disso em Apocalipse 3. Ele está pedindo uma coisa só, que você abra a porta. O plot twist é este, e ele muda tudo. A repreensão de Cristo não é o sinal de que ele está desistindo de você. É o sinal de que ele ainda não desistiu. O dia em que Cristo parar de repreender é o dia em que você deve se preocupar de verdade. Enquanto a convicção dói, enquanto o desconforto espiritual existe, enquanto você sente que algo está errado, Cristo ainda está à porta, ainda está batendo, ainda está chamando pelo seu nome. A recompensa prometida não é uma vida sem problemas. É a presença de Cristo no meio dos problemas. É a mesa posta no deserto, o jantar no meio da tribulação, a coroa lançada aos pés do Criador no fim de tudo. Essa recompensa não tem preço, e o único custo é abrir a porta. Que este conteúdo ajude a encher seus olhos com o que é eterno, e que Deus lhe abençoe e guarde de todo o mal.